Vamos lá, vamos trazer essa arte aqui no telão. Primeiro, tem na decisão, a gente estava debatendo isso, eu e Natuza, um trecho em que relata diálogos que foram apreendidos no celular do Mauro Cid, então não resta dúvida sobre a autenticidade de quem foi, quem mandou e quem recebeu, com outros militares, em que eles esquematizam uma reunião só de militares da elite, só de militares de operações especiais. Depois dessa reunião, é divulgado, também chega no celular do Cid em primeira mão, né, uma carta, Natuza Neri, que estava escrito o seguinte: carta aos comandantes superiores da ativa e ao comandante do Exército Brasileiro. Essa carta é datada do dia 28 de novembro. Então, para você entender, Bolsonaro já tinha perdido a eleição, estava aquela romaria de militante golpista que ficava no quartel-general o dia todo, final da tarde ia rezar na frente do Planalto, falava com o Bolsonaro, às vezes com a Michelle, recebia o Braga Neto, depois voltava para o acampamento golpista. E é nesse cenário que esse documento, Natuza, vai para as mãos do comandante do Exército. É para a Polícia Federal a indicação de que nesta reunião, que está registrada nesses diálogos, foi gestada a primeira grande tentativa de pressionar os comandantes das Forças Armadas. A carta é longa, tem toda ali uma série de coisas, mas tem um trecho, minha amiga. Covardia, abro aspas, tá? Essa é a carta que foi divulgada. Abro aspas. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Essa nota havia sido assinada por 1.093 oficiais da ativa do Exército, é o que registra o DefesaNet, um site que tem o arrazoado de manifestações daquela época. Você reconhece esse tom, Natuza? Claro que reconheço. Reconheço porque é o tom da pressão que se fazia em relação a Freire Gomes. Então esse é um ponto muito importante do depoimento. Outro ponto bastante importante, e aí dizendo que eu já estava com saudade de ficar longe de vocês aqui. Outro ponto importante é com que espírito vai a Polícia Federal. A gente pode até entrar daqui a pouco na carta, mas acho que tem uma moldura interessante para a gente fazer, Dani, que é o espírito de Cid não ajudar a clarear todos esses pontos, porque ele é personagem de todos esses momentos, a delação dele pode ir para as calendas. Então, lá atrás, os policiais, quando começaram a ver minuta de golpe, quando começaram a ver documento com texto de discurso de tom golpista que a gente trouxe aqui no jornal e por aí vai, eles disseram: opa, Cid não entregou tudo. Cid disse que ia entregar tudo o que sabia, mas não está aqui. Muitas coisas a polícia descobriu sem a ajuda de Cid, sem a delação de Cid. No celular, inclusive, No dele. celular, inclusive. Então, o depoimento de hoje é um depoimento considerado chave. Ele pode até não dizer tudo nesse depoimento de hoje, mas se decidir omitir, e a omissão vai liquidar essa fatura da delação, a Polícia Federal não vai se fazer de rogada. Ah, é? Devolve aqui a proposta de delação. E aguenta o tranco. E agora você arque com as consequências. Quando a Natuza fala de a pergunta, Daniela, tá bom, tá, pegaram os diálogos, fazem essa carta, o tom é muito parecido com o que usa Braga Neto, por exemplo, ao cobrar a ação do Freire Gomes, mas cadê a pergunta? Quem mandou organizar essa reunião? Porque não é um tenente-coronel, ajudante de ordem, que vai chamar todo o batalhão de operações especiais do Exército e vai ser atendido. Quem mandou? Quem é o dono da ordem? Quem é o dono dessa ordem? Cid, esclareça. Lembrando ainda que não ajudante apareceu. de ordem do presidente da República cumpre ordem do presidente da República, de ninguém mais. Segundo ponto, Natuza, beleza, tem toda ali a história, olha, o Freire Gomes não topou. O Freire Gomes não topou a trama golpista. Apresentaram a minuta, o Cid conta isso. Apresentaram a minuta, cara, o delegado federal. O Felipe Martins levou, o Bolsonaro foi analisar, o Bolsonaro editou e aí ele chamou os comandantes e os comandantes disseram: não, o Exército, não, a Aeronáutica, e a Marinha falou: ó, eu tô com você, vamos junto.
Ok, a PF foi lá e olhou. Tá na decisão também, os indícios. No dia 11 de novembro, a gente precisou dar um Google. Aqui foi Dona Natuza que encontrou. No dia 11 de novembro, um dia antes da tentativa de invasão da Polícia Federal, o primeiro grande transtorno em Brasília, e um dia antes da diplomação do Lula, os comandantes das 3 armas postam uma carta. Qual era o debate naquela época, Natuza? O que se faz com as pessoas que estão nos acampamentos golpistas? E os comandantes publicam uma carta, a gente vai abrir aqui, foi Natuza quem encontrou essa carta. Ela, basicamente, é uma defesa e diz que as armas não tolerarão cerceamento das liberdades individuais. Bateu tão ruim, olha só, o título é, e isso aqui é da Agência Brasil do Bolsonaro, tá na época, da agência estatal, Natuza que encontrou. Comandantes militares condenam restrições a direitos de manifestantes. Na nota, Forças Armadas também criticam excessos em protestos. Bom, a Natuza vai trazer os detalhes do que está dito ali, mas aí a pergunta é isso aqui, ó. Bom, você está dizendo que o Freire Gomes não topou. Beleza, então ele foi obrigado a assinar essa carta? Essa é uma grande questão, porque a gente está aqui até desde a semana passada numa discussão sobre até onde foi o legalismo do Freire Gomes. Ele foi desde o começo, por exemplo, tendo tentado se recusar a assinar essa carta e sendo obrigado por Bolsonaro, por exemplo, pode ser. Ou em algum momento Freire Gomes tolerava algum tipo de ação, não sabemos também. O depoimento de Cid pode ajudar a desvendar essa penumbra, essa dúvida sobre a conduta de Freire Gomes. Há, evidentemente, dentro do Exército Brasileiro, um desejo de que Freire Gomes fique fora do furdunço, né? E um desejo também dito por eles de que Freire Gomes fique fora da tentativa de usar o Exército Brasileiro ou as Forças Armadas, mas no caso Freire Gomes é do Exército, em qualquer intentona golpista. Mas a história e a investigação, aliás, a Polícia Federal vai dizer primeiro e a história vai contar e interpretar depois se Freire Gomes era de fato esse legalista ou se em algum momento ele topou fazer alguma coisa. Se ele flertou com a ideia. Esse registro aqui, então, também é uma pergunta a Cid. E, por fim, os acampamentos golpistas. Cid arranja R$100 mil a pedido de um major para trazer gente do Rio de Janeiro para Brasília para o acampamento golpista. E a pergunta que não quer calar é: quem deu ordem? Ou você também foi atrás do dinheiro? Quem deu ordem, quem deu dinheiro. Livre e espontânea, quem financiou. Né? Iniciativa.